Olá e sejam bem-vindos. Da Comida e do Amor é um lugar de conversa promovido pelas Comédias do Minho, onde vamos redescobrir um dos mais bonitos gestos de amor. O meu nome é Luís Filipe Silva e convido-vos a entrar na minha cozinha. Olá Ana, olá Ricardo, olá a todos os que nos acompanham e que estão connosco. Bem-vindos à minha cozinha. Hoje estamos à conversa com Ana Bragança, gestora cultural, especializada em projetos de mediação e envolvimento comunitário, e Ricardo Batista, músico especializado em trabalho com comunidades. Ambos estão envolvidos em dois grandes projetos, pelo menos dois grandes projetos. A Onda Amarela e a criação de dois seres humanos fantásticos, são os vossos filhos. Querem falar um bocadinho mais sobre vocês e sobre estas vossas parcerias? Por onde começar? A questão é essa. Se calhar, não sei, Ricardo, começámos o 2012, quando nos conhecemos. Se calhar contar assim um bocadinho a história porque a nossa história pessoal ou amorosa mistura-se com a profissional também. E se calhar é mesmo a melhor forma de começar a contar a história da Onda Amarela e dos dois crominhos que cá temos em casa. Isso. Então, eu venho, como tu disseste, mais da área do património, da história da arte, da gestão cultural e em 2011, 2012 estava a trabalhar, aliás, desde há mais tempo, mas estava a trabalhar em Guimarães, num regresso à minha cidade de natal, trabalhava no Porto e volto por causa da Capital Europeia da Cultura, na altura Guimarães 2012, onde trabalhava na direção executiva, e foi lá que conheci o Ricardo, que assumiu a programação de um programa de música informal, também já de envolvimento de comunitário, na área da música, que se chamava o Guimarães Play. E pronto, e foi na verdade nesse contexto que nos conhecemos, começámos por trabalhar juntos, também foi aí que nos apaixonamos, e foi depois dessa experiência, na verdade, conjunta, ainda que com responsabilidades e com competências diferentes, assim abreviando a história, não é? Porque depois de 2002 ainda houve um caminho paralelo ao da Onda Amarela profissional, mas foi aí que surgiu esta vontade de juntarmos aqui competências e de embarcarmos na loucura de criar um projeto nosso que nos desse prazer, que nos permitisse fazer aquilo que verdadeiramente gostamos, em conjunto, e pronto, e é isso, e sem depender não é sem depender de mais ninguém, que dependemos sempre de muita gente, obviamente, mas de forma autónoma, não é? Sem, no caso do Ricardo, sem a escola, que era onde estava mais ligado, e no meu caso, trabalhava na altura para a empresa municipal aqui de Guimarães, a oficina, e foi assim uma forma, foi uma vontade de fazer caminhos juntos e de. Pronto, é isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta dimensão. E o que é a Onda Amarela para quem não conhece? Eu conheço, tenho o prazer de já ter colaborado convosco várias vezes, vocês colaboram frequentemente, pelo menos nos últimos tempos, com as Comédias do Minho, e é um prazer. Mas para quem não vos conhece, o que é isto da Onda Amarela? Então, a Onda Amarela é uma empresa que começa logo por ser um facto um bocadinho diferente dos nossos pares, porque nós decidimos criar uma empresa até nessa altura um bocadinho como statement, de não somos uma associação, não somos uma cooperativa, não somos uma companhia, somos uma empresa, porque a nossa ideia era a de que em 2014, 2015 já deveria ser possível assumir-se trabalho de índole artístico de uma forma mais natural, ou seja, nós queremos fazer vida disto, queremos trabalhar nisto e poder pagar as nossas contas com isto, e portanto não é uma associação que nós queremos criar, nem é uma cooperativa, é uma empresa. E abrimos uma empresa que trabalha na área cultural, e que é um bocadinho difícil de explicar, apesar de para nós parecer sempre bastante fácil perceber. É difícil de explicar, mas fácil de perceber. Nós trabalhamos sempre com pessoas
portanto, trabalhamos com comunidades específicas ou de um determinado território ou que, por alguma razão, têm elos que as unem, com territórios específicos, ou seja, aquelas pessoas naquele lugar e arte. E por isso, como eu venho da área da música, o início do nosso processo foi bastante no âmbito musical, eram as ferramentas que tínhamos mais à mão, mas rapidamente fomos estendendo o nosso trabalho, a nossa atividade para áreas de programação e para cruzamento com outras artes, com o teatro, a fotografia, o vídeo, a dança, mas também para criação de objetos de mediação. Somos muitas vezes convidados para pensar, a partir, lá está, das pessoas e dos lugares, pensar em programas de mediação, para monumentos, para museus, em objetos de mediação, e também somos bastante convidados para integrar projetos como, por exemplo, Capitais Europeias da Cultura ou assim, eventos de grande escala, onde muitas vezes vamos fazer o trabalho de, como nós dizemos muitas vezes, pôr no mesmo palco pessoas que não estariam no mesmo palco se não fosse por causa daquele projeto. Pronto, e se calhar só acrescentar a isto, que apesar de sermos só os dois na onda amarela, não é? Na verdade somos muitos mais. Isto que o Ricardo estava a falar da vontade de cruzar disciplinas, tem a vontade de responder às vezes a desafios ou a encomendas maiores do que só nós. Pronto, fez-nos criar aqui também um núcleo de pessoas com quem trabalhamos uns de forma mais assídua, outros que começámos a experimentar trabalhar porque admiramos muito o seu trabalho e os trazemos para este lugar. Pronto, isto só para acrescentar que apesar de estarmos só nós os dois e o Onda Amarela efetivamente agora somos três, exatamente, mas a criação foi minha e do Ricardo. Temos a Sara agora a acompanhar-nos há algum tempo, que é uma ajuda muito importante para nós, mas são assim também uns braços que se estendem para abraçar e para trabalhar e para colaborar com um conjunto de outras pessoas à nossa volta. Sim, eu tive a ver um pouco das vossas biografias independentes e também da Onda Amarela, e tive aqui uma surpresa, Ricardo, porque eu descobri que tu, em 2015, recebeste também um prémio literário Maria Rosa Colasso. Eu não sabia da tua vertente também de literatura. Como é que isto aconteceu? Não, ele claro que sabia. Olha, isso até só uma nota para ele falar sobre isso, porque ao chegares aí vais-te cruzar com uma história com uma dimensão mais pessoal. Exato, porque esse livro em particular, esse livro é uma coisa única, não pretende ser escritor nem fazer carreira por aí, mas o que aconteceu, assim, de forma muito prosaica, foi que em 2014, 2013, 2014, estávamos nós nesta ânsia e eu estava a largar 15 anos de ensino na escola pública e a sair da educação, que é um passo com algum peso. A Ana a sair do trabalho que tinha, também de alguma forma funcionária pública, grávidos de um novo bebê, e a lançar-nos assim para este abismo que era criar um projeto que não sabíamos exatamente o que era, para quem era, que viabilidade poderia ter. A vir morar para aqui, para esta casa, casa, longe do centro, porque precisávamos de espaço e infelizmente no centro de Guimarães é impossível ainda suportar. E nesse processo surgiu assim a hipótese de concorrer a um concurso literário que não era esse, era um outro, e foi, para ser bastante claro, foi simultaneamente uma maneira de escrever o que nos estava a acontecer, e na verdade o livro é um livro infanto-juvenil porque é escrito a partir de uma personagem que na verdade é a nossa filha mais velha, a filha da Ana, a Isabel, que na altura tinha 8 anos e que estava a ver a mãe grávida e na verdade foi um livro meio batota, porque foi copiar o que ela ia vendo, fazendo e escreveu.
Uhum. E apresentei esse livro, esse concurso, claro que não ganhei e esqueci-me totalmente. Mas a minha mãe concorreu-me a Outro. esse outro concurso, que é um prémio muito importante, o Maria Rosa Colasso, que tem um historial incrível. E pronto, para dizer a verdade, num momento assim difícil, até financeiro nosso, em que estávamos um bocadinho com a corda ao pescoço, com algumas dificuldades, recebi um telefonema a dizer que tínhamos ganho um prémio literário. E o Miguel já tinha nascido, eu recordo-me, andávamos a passear, ela era muito bebê, e era sobre o processo da gravidez, e recebemos a notícia, andávamos a passeá-lo na rua. Porque o livro Em chama-se Guimarães. A Minha Mãe Anda Estranha, e é acerca dessa fase e tal. E pronto, e o livro foi uma aventura interessante, porque até estávamos ainda ontem a falar disso, que é, eu raramente me sinto nervoso antes de atuações e tenho muitas atuações em que a maioria das pessoas se sentem muito nervosas, porque são atuações em que nós não sabemos como é que vai começar, como é que vai acabar, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, são muito interativas com o público, há imensas variáveis que não sabemos o que vão disputar. E eu não me sinto particularmente nervoso, é raro sentir nervoso. No entanto, estava a contar ontem que a última vez que me senti nervoso do género de desmaiar, de suar em bica, de tremer, foi quando fui receber o prémio e eu não tinha de fazer nada, só tinha que ler um discurso que já estava escrito e eu estava a tremer assim o papel e tal. Ou seja, é uma coisa mesmo fora da minha zona de conforto, não é? De repente estavas numa outra posição que não era propriamente a tua. Mas não seja, tu, pelo menos das vezes que eu assistia a espetáculos, no Tremor, em Ponta Delgada, tu, como tens este papel normalmente de dirigir um grupo que está à frente, normalmente dás mais das costas, apesar de que vais virando, não é? Desta vez tinhas que enfrentar o público e ir, não era só de vez em quando por uns segundos, era ficar mesmo de frente para o público. Mas não é a questão de enfrentar, porque eu já estive no papel bem protagonista, até de fazer teatro, que não é a minha praia, mas estou no palco e resolvo. É mesmo o facto de estar ali num outro papel, num papel que não é o meu, eu sei que não sou escritor e que se calhar é isso, quer dizer, não tenho a certeza, mas pronto, mas o livro tem esse aspecto bonito de misturar a nossa vida profissional com a vida pessoal. Mas isso é uma constante, não foi só simplesmente num livro, porque o que eu bebo muito da vossa relação e da vossa família, sempre que o Ricardo vem depois de um fim de semana e vem colaborar connosco, quando está a colaborar connosco, e vem cheio do fim de semana, cheio de histórias, cheio de músicas que me olha esta música que eu agora fiz, e aliás, quando estivemos no primeiro confinamento, se não me engano, eu acho que vocês fizeram alguns vídeos com os vossos filhos, não é? A tocar e no jardim. Eu tenho ideia de ter visto algumas coisas que vocês produziram assim, umas brincadeiras. Fizemos muita coisa, na verdade. Que, Este segundo confinamento está a ser diferente, mas o primeiro confinamento criámos pela primeira vez também um grupo do WhatsApp com a nossa família, família mais próxima de pais, mas também tios e uma prima que vive em Paris, portanto, estava toda a gente um bocado a passar pelo mesmo, não é? De repente estarmos afastados e ao mesmo tempo, não sei, eu acho que aconteceu isso, pelo menos connosco, acho que aconteceu isso com muita gente, de esta necessidade de fortalecer os teus laços familiares e de amizade. E estou a dizer isto porque os vídeos surgiram por causa disso, porque como tínhamos esse grupo, fomos a minha mãe, o meu tio, enfim, a família foi lançando desafios, façam uma música a partir desta do Eminem, era o meu tio, porque eu gosto muito dele. A minha mãe era o calhambeque do... Enfim, e nós depois tínhamos esse desafio aqui em casa, que era também uma forma de passar o tempo, que nessa altura ficámos mesmo parados, agora a situação é diferente, ficámos sem trabalho, não havia escola, e por isso havia assim muito tempo, havia lugar para essas novas criações, depois montávamos cenário, figurino, fazíamos os vídeos, foi assim muito divertido. É verdade que aqui em casa às vezes até temos essa conversa com colegas, ou até acerca de colegas, até de profissão. Aqui em casa não se distingue assim de uma forma muito... Tem coisas boas e coisas más, mas não se distingue assim de forma muito clara o que é trabalho e o que é profissional e o que é pessoal. Porque como trabalhamos os dois na mesma coisa, a Onda Amarela é aqui. Temos um escritório, mas de alguma forma
nós sentimos que somos todos, o núcleo familiar, somos todos onda amarela e por isso, se nós estamos neste momento, por exemplo, a escrever um artigo ou a trabalhar mais, imagina, acerca da polarização ou do ódio ou de algum destes problemas, é isso que se discute aqui em casa, são esses os filmes que vemos e isso claro que tem desvantagens, porque às vezes é um turbilhão em que entramos todos, quer queiramos, quer não. Mas tem muitas vantagens. Eu estou só a dizer isto porque há muito o discurso do separar as coisas. Nós temos muitos colegas que não falam de trabalho, ponto final. E nós somos aqueles chatos que, como estamos apaixonados pelo que fazemos, estamos sempre a falar do que fazemos. Claro. E pronto. Claro, não, e volta àquela palavra que tu disseste de uma forma completamente descabida, que disseste que é batota. Não é batota. Não é batota. Vocês têm uma vida tão bem resolvida, não sei se estão resolvidas, já estou a especular, mas tão bem. As coisas estão tão bem equilibradas entre a vossa família que uma coisa serve a outra e elas vão enchendo, não é? Vão se insuflando uma à outra e não é batota nenhuma. É simplesmente realmente utilizar aquilo que está na vossa vida, utilizar as discussões que vocês têm, e é fantástico, e é um privilégio para os vossos filhos terem dois pais que falam das suas paixões dessa maneira. Para mim, eu acho que é fantástico, principalmente para eles. Também é para vocês, claro, imagino. É melhor para nós. Então, olha, eu queria, antes de nós passarmos para a nossa receita, que já vamos descobrir qual é, eu queria-vos lançar só assim uma pergunta, só como uma espécie de uma entrada, fazer as entradas. Então, a pergunta que eu vos vou lançar é uma coisa que, voltando ao tempo, enquadrando temporalmente, voltando ao tempo da vossa infância, ou se quiserem, da infância dos vossos filhos, que é o que estão a passar neste momento. A que sabe o dia de festa? Olha, posso... Começa tu. A mim era a aletria. A aletria da minha avó e da minha mãe é assim uma presença obviamente mais orientada para o Natal, mas o cheiro à aletria, e como eu adoro a aletria, é sempre sinónimo de festa ou de alguma coisa assim especial. Mas também... enfim, lá atrás, não é? Refere-se às memórias mesmo da infância. Também havia sempre na casa da minha avó paterna, os domingos eram assim de um arroz e de um feijão cozido durante horas e horas e horas num fogão a lenha, e isso também está bastante presente na minha memória, esse sabor, que nunca mais, na verdade, consegui sentir, porque era mesmo especial. É aquele feijão, enfim, que ela preparava desde manhã bem cedo para o almoço, ou antes, nem sei muito bem, mas recordo-me disso, que ficava uma espécie de creme que se misturava com o resto dos ingredientes, e o forno a lenha, que também é um cheiro e um calor muito característico e que nos permitia, a mim e aos meus primos, fazer sempre as brincadeiras. A minha avó punha lá o pão, não é? E nós fazíamos sempre as nossas brincadeiras, formas mais de bonecos ou engraçadas que experimentávamos sempre aos domingos de tarde. Com o pão, faziam bonecos com o pão e com as massas, pois. É isso. Aquela bola, aqui a minha avó fazia muito a bola. A bola de carne, com várias carnes. Carne, ela fazia para acompanhar a sardinha pequenina também. Aqui uma bola de sardinha. Sim, a bola de sardinha é ótima também, já experimentei uma vez. E tu, Ricardo? A tua festa? Eu vou dar uma resposta meio ao lado, mas que é absolutamente sincera. A festa, para mim, apesar de haver sabores e cheiros, essencialmente, a festa, para mim, o que era comum na festa, na ideia de festa na infância, era a música. E por isso a festa sabe a música, soube-me sempre a música. E isto pode parecer um clichê, mas na verdade não é, porque a minha relação com a música nasce nessa ideia de festa. Não é música para dançar. O meu pai é músico amador, andava sempre com uma guitarra atrás, e tudo o que ele ensaiava, as canções que ele cantava, que aprendia a tocar, os acordes que ele aprendia e tal, eram para tocar nas festas.
E, portanto, as festas de uma família, ou da família paterna ou da materna, tinham sempre em comum esta ideia de que o meu pai ia levar a guitarra, eu, a partir de uma certa idade, a partir dos 6 ou 7 anos, ia cantar também, e ia começar a tocar, e, portanto, isto acompanhou-me a vida toda, e só quase em adulto é que eu percebi a importância fulcral que isso teve até na minha relação com a música, com o espetáculo e com as outras pessoas. Era a festa, eu acho que até de uma forma meia, se calhar, com pouco espírito de crítico, a festa era música e o resto era acompanhamento. A comida era acompanhamento, a sobremesa era acompanhamento, a companhia era acompanhamento, se havia small ou se havia água, era acompanhamento. A música é que era o central da coisa. Mesmo que não fosse assim para o resto da família, mas na nossa família era assim que eu sentia a coisa. Claro. E pronto, e neste momento também o centro são vocês. Neste momento a vossa companhia é o centro, mas ainda assim temos que acompanhar com a nossa receita. Portanto, vamos lá, mãos à obra, vamos para a bancada? Então cá estamos na nossa bancada. Como vêem, já tenho aqui os tomates de cereja e o alho francês. Mas antes de mais, o que é que vamos fazer? Que receita é esta e porquê é que escolheram esta receita? Queres começar? Então, nós escolhemos uma receita simples, leve, e que simboliza de uma certa forma a nossa relação com a comida, com a refeição e com a cozinha. Porque nós gostamos muito da refeição, a nossa refeição, estamos sempre juntos, conversamos, não há televisão, é o momento de comer e da comida. Mas não somos propriamente nem cozinheiros dotados, nem temos muita paciência para cozinhados longos. Os cozinhados longos aqui em casa acontecem quando nós preparamos um assado e vamos visitar os pais e deixamos a fazer e quando voltamos ele está pronto. Não há esta coisa de processar muito tempo uma receita. E esta receita simboliza muitas vezes o chegarmos ao fim da tarde a casa um bocadinho sem tempo e prepararmos esta coisa assim rapidamente, que é uma coisa que todos gostamos aqui e que foi um amigo que uma vez veio jantar à nossa casa. Não, foi ao contrário, fui eu que fui almoçar. Exato. A casa é o Cláudio, um grande amigo nosso, que nos passou na verdade esta receita e desde então foi uma altura que eu fui almoçar a casa. Não, tens razão, ele foi almoçar à nossa casa, exatamente, estava porque eu... Trouxe os tomates da mãe. E trouxe os tomates cereja da mãe, que eram maravilhosos, fizeram toda a diferença, e preparou essa refeição em nossa casa e a partir daí adotamos essa receita assim de uma forma... Ou seja, isto para dizer que salmão fumado há sempre no frigorífico, há sempre cá em casa, porque é uma receita que gostamos todos bastante e que vamos a ela muitas vezes. Apesar de eu não gostar de salmão fumado. Exato. Mas comes? Claro. Nessa receita em particular, porque ele já é cozinhado. Ok. Lá está, é aquele ponto de negociação, não é? Aqueles compromissos que vocês fazem, não é? Portanto, a Ana gostas de salmão, o Ricardo não gosta de salmão, então cozinha-se um bocadinho do salmão e já fica ali no ponto. Então é massa com salmão fumado. É isso que vamos fazer hoje. E vamos precisar, para nos poderem acompanhar, vamos precisar de um alho francês, do tal tomate de cereja, do salmão fumado, claro, temos aqui, da massa, natas e depois o normal, o azeite, etc. É isso, não é? É isso. Então começamos por onde? Começamos se calhar por uma questão de tempo pôr a água a ferver para cozer a massa, não é? Então vamos começar a cozer a massa. Esta vossa... Perdão? Não sei se... Conseguem-me ouvir? Ótimo, pronto. Então, isto aqui, eu estou a ver que esta questão dos compromissos e das negociações fazem parte da vossa vida familiar. Ela também existe tão facilmente na vossa vida profissional? Também. Nem sei muito bem agora analisar isso. Eu acho que se calhar eu devo ser a chata aqui do par, mas acho que sim, que há obviamente cedências e escolhas e decisões que são tomadas muitas vezes
ou sempre, pelo menos, a pensar no melhor para o projeto em particular, que muitas vezes nem sempre é o que eu ou o Ricardo pensámos de início como o melhor caminho. Às vezes é isso, há cedências na discussão entre os dois e depois muitas vezes há o projeto que acaba por dar razão a um ou ao outro da forma como cresce. Mas Mas eu nós não pergunto, temos assim, muitas cedências. Eu acho que também, como em qualquer relação, quer na pessoal, quer na profissional, há um tempo de encaixe, não é? De perceber como é que vamos funcionar. E há cedências, mas não sentimos como perdas ou ganhos, ou são compromissos e o compromisso é parte da vida. da construção, não é? É uma construção. Aquilo que se perde, aquilo que se ganha, aquilo que se transforma, tudo faz parte de uma mesma construção, não é? Eu pergunto-vos isto porque, obviamente, percebem que as pessoas às vezes têm relações profissionais difíceis, é difícil comunicar e é difícil construir. E por outro lado, às vezes as pessoas têm relações familiares difíceis. Vocês têm tudo misturado. São matrioscas de relações, mas dentro das outras vocês misturam tudo. E aparentemente a coisa corre muito bem, portanto, aqui é mesmo uma curiosidade minha para tentar aprender um pouco convosco como é que isto funciona. Pá, não temos nada para ensinar. Mas a verdade é que muitas vezes já nos perguntaram assim diretamente casais que trabalham juntos sobre a dificuldade ou a eventualidade de nos querermos matar um ao outro em certos momentos. Isso não acontece, é muito raro. Há momentos, claro, de tensão, como em todas as relações, mas não há essa. Eu não sinto que haja, por estarmos a trabalhar juntos, por estarmos a fazer isto tudo juntos. É verdade que é muito tempo, é muita coisa juntos, mas a Ana até pode falar disto, temos falado disso. O que acontece, se calhar, até é mais engraçado, que é o contrário, que é quando temos de trabalhar separados, neste momento, Falta qualquer coisa. é Pois. difícil porque, por exemplo, a mim falta-me muitas vezes a curadoria da Ana e Sim. vice-versa. Falta-me muitas vezes aquela. Eu já sei que eu estou a puxar num sentido porque há aqui esta pessoa que me vai equilibrar e que vai dizer a certa altura já chega por aí, e quando estou sozinho sinto-me muito mais. Sim, é isso. Eu acho que nós tivemos, assim, em primeiro lugar, uma tremenda sorte, eu acho, em nos conhecermos, porque de facto há muitas, enfim, para além do amor, que eu acho que é obviamente a dimensão mais especial, há depois, há depois pronto, um conjunto de afinidades e de cumplicidades e sobretudo o amor também pelo trabalho e da forma como trabalhamos, que é muito próxima à minha e a do Ricardo. E isso eu acho que é uma sorte, o termos cruzado, porque se calhar são características que vêm de lá de trás e que depois, com este cruzamento, é isso, aconteceu efetivamente entendermos muito bem, sentirmos muitas vezes que nos completamos um ao outro, ou quase sempre, que traz esse outro lado que o Ricardo estava a falar agora, que pode ser em alguns momentos um problema também, que eu sinto muitas vezes, e o Ricardo, temos conversado sobre isso, porque agora neste preciso momento estamos com desafios diferentes fora da onda amarela, quer dizer, continuo com a onda amarela, mas pela primeira vez há não sei quantos anos, de repente há alguma coisa que estou a fazer mais sozinha, mas não consigo que seja sozinha, ou o Ricardo acontece a mesma coisa. Há alguma dificuldade aqui em conseguirmos uma autonomia de trabalho individual? Sim, eu vou fazer aqui umas pausas aqui, não é para perder o raciocínio, até porque vamos voltar a ele, é só para ir descrevendo o que é que estou a fazer, porque ainda assim, lá está, o centro são vocês, mas temos aqui o pretexto da comida e é preciso que ela se faça. Então eu pus a água a ferver e vou cortar o alho francês em rodelas fininhas, vocês na indicação disseram rodelas fininhas, certo? E enquanto isso... Pode ser extremamente finas, porque não precisam de ser extremamente Sim. finas. Assim, Parece bem. assim deve dar, não é? Assim.
Conseguem ver? Está ótimo. Isto é muito visual. É isso, Pronto, está aprovado? está Pronto. aprovadíssimo. E tu estavas a dizer, Ana, esta questão das vossas cumplicidades e da dificuldade que é depois estarem a fazer projetos sozinhos e não conseguem fazer completamente sozinho, vem-me à ideia a palavra companheiro, porque eu andei à procura do sentido etimológico da palavra companheiro, fiquei muito contente. Estão-me a ouvir, né? Estamos, Sim. estamos. Aqui a imagem parecia que tinha parado. Eu fiquei muito surpreendido quando percebi que a palavra companheiro significa compane, com quem eu partilho o meu pão. Bem visto. Portanto, e esta ideia de companheiro ou de parceiro, daquele com quem eu partilho o meu pão, mas o meu pão também é a vida, são as chatices, é a comida, é tudo, toda a vida é partilhada. Aí eu penso que esteja aí a tua resposta, não é? Porque é que depois, de repente, vês-te sozinha num trabalho, vocês têm esta parceria tão intrincada entre a vossa vida e o vosso trabalho que, de repente, pedir à Ana para fazer alguma coisa, é claro que não é só a Ana. A Ana traz toda a sua bagagem emocional e familiar e é isso que também a constitui. É isso? É isso É isso mesmo. mesmo. Olha, muito bonito isso do companheiro. Não? Do companheiro, eu também foi uma coisa que me deixou assim cheio de ternura, porque realmente companheiro é aquela pessoa que partilha o meu pão e o pão é tudo, não é só simplesmente o Acho pão. que nós por acaso já usámos bastante isso, mas acho que vou usar com mais certezas agora. O meu companheiro ou a minha companheira, assim, Sim, é bonito, muito forte. Companheiro usa-se muitas vezes quando não casaste, não é? sim, É Nós, engraçado. durante muito tempo, fomos companheiros e depois, a sim, partir nós casamos Há 2 anos. há 2 anos e a partir desse momento ficou esquisito já não sermos companheiros, não é? Às sim. vezes, meu marido, aquela coisa, olha, agora Mas eu acho que prefiro o companheiro, mesmo que depois de casar, eu prefiro o companheiro ao marido, ou à esposa, ou ao esposo, prefiro porque acho que é mais sincero. É efetivamente a pessoa com quem eu partilho tudo. O pão, a vida, tudo. Os projetos, as ideias, a curadoria, como tu dizias, esta questão do, epá, o que é que tu achas disto? Não é? E o equilíbrio que depois se atinge entre os dois. e E eu, sugere caminho, não é? E sugere, pelo menos a mim, o companheiro é caminho também, não é? Alguém que me acompanha, que segue o meu curso lado a lado, não é? Comigo. sim. E eu lembro-me disto, e eu acho que daquilo que eu conheço do vosso trabalho, eu parece-me que realmente toda esta estrutura que vocês têm familiar e esta parceria, ela depois também transborda um pouco para a forma daquilo que vocês fazem e para o conteúdo também daquilo que vocês fazem, porque eu entendo que a palavra comunidade é muito forte e vocês constroem um pensamento bastante profundo e vocês, Onda Amarela, e também eu sei que estão envolvidos noutras estruturas e noutras mesas de trabalho e de pensamento que desenvolvem esse pensamento sobre o que é uma comunidade e como trabalhar uma comunidade e quais são os limites da comunidade e o que é ser uma comunidade. E eu acho que daquilo que vos conheço, eu acho que vocês transportam esse know-how daquilo que vocês trabalham em casa, que vocês têm uma espécie de uma pequena comunidade aí à volta da vossa família, mas que depois realmente ela trabalha muito bem, principalmente na forma como trabalham com isto das comunidades. Eu descobri quando trabalhei com o Ricardo, que ele falava muito sobre o que era isto da construção colaborativa e da criação colaborativa. E nós, enquanto atores, enquanto artistas, achamos que, sim, claro, todos nós trabalhamos de uma forma colaborativa, e é verdade. Mas o vosso trabalho em específico com a música, eu tive a oportunidade de ver e fiquei encantado, como tão rapidamente vocês conseguem chegar a objetos artísticos e a resultados tão rapidamente porque constroem e está na base, eu sinto que isso está na base, o pensamento é muito forte sobre o que é uma comunidade e, bom, estou eu a falar tudo, não é para eu falar, é para vocês me explicarem, porque eu tenho muita curiosidade sobre essa vossa estrutura e como é que vocês pensam isto do que é uma comunidade. Podemos começar por aí, do que é uma comunidade. Nós não viemos aqui só para ouvir falar bem de nós.
Não, eu posso falar bem de vocês também, é isso. É exato, também temos que falar bem de ti. Estás a cortar esse alho francês? Sim, senhor, muito bem, impecável. Estou a cortar bem. Olha, na verdade há aí uma questão com os tomates, que é o compromisso, que é assim, Sim, aqui em casa só eu é que gosto de tomate. Então, o que acontece é, essa receita leva sempre tomate, E sim, nós comemos, mas né? ele tem de ser bem cozinhado, para elas comerem. Então há um sim. truque, de compromisso, que é não o cortar. Ou Ok, seja, por exemplo, essa quantidade de tomate que tens aí, sim, metade deles eu corto em metades, vá, e a outra metade deixo inteiro. ok. Assim Vamos fazer assim? ele explode mais ou menos na frigideira e tu tens a mistura do tomate cru, que é tão fresco e fixe, nessa receita, mas também com o tomate Cozinhado. cozinhado, que permite que aqui em casa as meninas Ok. também comam. Então cortamos metade e metade vai cozinhar. E os que ficam inteiros, acrescentamos só no fim, só para dar um bocadinho, é isso? Podes acrescentar ao mesmo tempo, Ok, mas inteiro. ok. Muito bem. Para a comunidade. Sobre a comunidade, vai. Vai tu, vai tu. Sobre a comunidade é isso, é muito importante para nós. Foi muito importante, logo no início da Onda Amarela, o trabalho que quer a Ana vinha de fazer, por exemplo, nas aldeias vinheteiras do Douro, quer eu vinha de fazer na Casa da Música e num projeto de uma escola em que eu estive há alguns anos, nos bairros sociais do Porto. Essas experiências trouxeram-nos esta ideia de construir mesmo efetivamente, sem manipulações, construir a partir das pessoas. Portanto, durante algum tempo andávamos a perceber o que era isto de trabalhar com a comunidade, o que era envolvimento, o que era criação E colaborativa, o que é que era comunidade, não é? e o Porque que é era uma comunidade. palavra E muitas vezes há uma definição definição que que nós é que nós usamos sempre, adotamos. que só descobrimos há pouco tempo, que é de Ferdinand Toni, mas que descobrimos num seminário, não era bem um seminário, uma coisa que aconteceu Eram uns encontros que uns aconteciam aqui encontros em em Guimarães, Guimarães. a partir do Serviço Educativo do Centro Cultural de La Flor, Artes e Comunidades. Aconteceram 3 anos, artes e comunidade. A certa altura apareceu esta definição de que comunidade é o sentimento de nós. E isso foi o que nos impactou, porque há algum tempo que nós defendíamos que a comunidade não tinha de ser uma coisa em que as pessoas tinham elos muito prolongados, com raízes muito lá atrás. Por exemplo, Ou pertenciam todas a um determinado, exatamente. não é, enquadramento, ou área geográfica, ou a comunidade no sentido de pares, pelos mesmos problemas, também é uma comunidade, mas parecia-nos uma definição limitadora. E então, por exemplo, já em 2012, o nosso projeto, o projeto do Guimarães Play era, por exemplo, de criar música com pessoas durante uma viagem de autocarro, distribuir instrumentos e construir uma música ali com as pessoas. E essa ideia de que uma comunidade pode existir até à próxima paragem, uma comunidade pode ser efêmera, é o sentimento de nós naquele momento, é a experiência que às vezes é totalmente transformadora. A Ana diz muitas vezes: a arte salva. Parece uma coisa meio mística ou religiosa, mas na verdade a experiência de todos ao mesmo tempo, o sentimento de nós criarmos alguma coisa que aparece ali à nossa frente, é transformadora, muda a vida das pessoas. Sim. E é isto, é o sentimento de não é? Quando tu pegas em comunidades que às vezes estão organizadas ou na nossa cabeça, não é? Ou por preconceito, ou por estigma, ou porque estão efetivamente. E as misturas com outras comunidades e crias uma nova comunidade em cima disso, é de uma força, pronto, e é essa experiência que nós trazemos muitas vezes dos nossos projetos, quando de repente, e é essa sempre a vontade, na verdade, que nos orienta, que é isto que o Ricardo já disse lá atrás, de colocar no mesmo palco ou na mesma sala, ou no que for, pessoas de proveniências, de perfis muito de idades, de backgrounds, de formações muito diferentes, no mesmo sítio, por causa de um projeto, não é? Por causa aqui de um desafio artístico. Muitas vezes as pessoas até o entendem como: olha, vou ali passar o meu tempo, ou uma diversão, ou vou lá experimentar aquilo. E a verdade é que se opera de repente neste processo que falavas há pouco e que nós defendemos de criação colaborativa, ou seja,
de repente há só uma horizontalidade e há um colocar em cima da mesa um conjunto de histórias ou de problemas ou de angústias, opiniões, palavras, jogos provenientes destas pessoas todas e de repente essa magia que acontece de a partir daquilo aquilo se transformar num outro conteúdo que depois passa a outro, não é? E que de repente está a ser apresentado no espetáculo de abertura do Tremor, não é? É assim, pronto, operam-se de facto transformações para nós e para as pessoas que, que participam, assim mesmo muito especiais. E é isso, e de certa forma esta força ou este trabalho também se relaciona, não sendo uma comunicação nossa, no sentido ativista, mas relaciona-se muito com a importância da democracia e do acesso de todos a tudo, não é? Mas em particular, neste caso em particular, é este exercício de experimentar, criar, não é? Sim. E, Eu fiquei muito, eu quando vi, primeiro eu já tive a oportunidade de vos ver o trabalho final, só ter esse contacto simplesmente, como foi no caso do Tremor, eh, em Ponte Lima, em Ponta Delgada, em Ponte Lima, quem me dera que fosse tão próximo. Eh, e tive a oportunidade de estar, portanto, do lado do processo a acompanhar-vos. No caso do espetáculo da Queima de Judas, que acabou por não acontecer o ano passado, precisamente por causa da pandemia. E o que eu retive ali daquele momento em que fiquei deslumbrado, também com o vosso processo, foi que vocês, para começar a trabalhar com um grupo de pessoas que eventualmente, eu vi este contacto, vocês não conhecem aquela pessoa, acabaram de encontrar aquele grupo no caso era um grupo de bombos, há coisa de 5 minutos, fizeram uma roda e dentro de 5 minutos, 10 minutos tinham construído alguma coisa. Porque no processo vocês encontraram um caminho de dar a mesma linguagem, ou de descobrir as linguagens, as linguagens da criação e as linguagens das ferramentas musicais, que não é necessário saber ler uma pauta, vocês encontram as linguagens da direção e como encontram essas linguagens, e essas linguagens são comuns e são aprendidas por todos, lá está esta relação com a democracia, de repente vocês estão rapidamente a trabalhar, Mas, porque encontram esse lugar comum. ó, Luís, o lugar há um entendimento de que essa tarefa de encontrar o lugar comum é uma coisa extremamente complexa. E eu acho que é preciso começar a desmontar isso e começar a perceber que o lugar comum deve ser o normal. O normal deve ser haver um lugar comum. Vou-te dar um exemplo concreto. Aí, nesse caso concreto, é essa coisa de estarmos todos numa roda, estarmos todos no mesmo plano e todos podemos bater uma palma ou todos podemos dizer uma palavra, todos sabemos fazer isso. Mas, por exemplo, no Tremor, com surdos, todos podemos tocar num bombo, todos temos uma ideia sobre o que é que nos tira o sono, todos temos... E essa experiência de lugar comum deve ser o normal. Alguém nos disse é que a música era uma outra coisa muito complexa, que tinha pautas. A música só tem duas coisas: som e silêncio. E se tu quiseres trabalhar um bocadinho o som, podes fazer sons longos ou sons curtos. E silêncios. E não tem mais nada. Tudo o resto é a construção que tu fazes em torno da música. Se tu souberes isso, podes pôr um miúdo de 5 anos a fazer música com um profissional. E, portanto, eu acho que muitas vezes é evidente que nós temos alguma experiência nessas ferramentas e tal, mas também há um lado de, a montante dessas ferramentas e dessas competências, haver um entendimento mais global de que é possível, há um lugar comum entre uma orquestra sinfónica e um grupo de bombos. Há um lugar comum entre surdos, não ouvintes e ouvintes. Há um lugar comum e nós muitas vezes vemos mais depressa a diferença do que a interseção e as coisas que temos em comum. A Sim. diferença é que nós não temos outra forma de trabalhar para fazer o que queremos, senão começar pelo que temos em comum. O exemplo é agora nesta fase de pandemia, o trabalho que temos de fazer, por exemplo, online,
que nos põe muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas que continua a ser o mesmo processo, o de encontrar o que é que temos em comum. Uhum. Temos todos um ecrã, temos todos A a casa, não é? casa, Como estamos espaço. sentados, há panelas e o nosso trabalho começa do procurar um lugar comum. Sim, e sobre o lugar comum, e por isso é que eu acho que vocês têm vocês constroem, acho não, eu sei que vocês o fazem, produzem muito pensamento e muita discussão com outras estruturas também. Eu creio que numa dessas estruturas, que eu agora não me recordo qual era, eu creio que vocês abordaram também esta questão do comum de outra maneira, que é esta questão em comunidade, aquilo que é comum não é a pertença de ninguém individualmente. É comum porque é de todos. E eu acho que, voltando à questão democrática, porque eu volto sempre à política ou às questões sociais e ao vosso trabalho, porque eu acho que vocês têm uns alicerces muito fortes e um pensamento muito forte nesse sítio, e por isso depois o vosso trabalho parece que flui tão facilmente. É fácil porque há muito trabalho por trás, creio eu. Mas nessa ideia daquilo que é comum, que não é pertença de alguém individual, também cria uma comunidade ou uma características de comunidade que são diferentes daquelas comunidades que nós às vezes pensamos, porque ela retira a possibilidade da comunidade ser exclusiva, que é como nós, quando nós temos o nosso bairro ou a nossa freguesia, que é, a nossa freguesia é nossa, é minha. E logo, como eu me defino com esse sentido de propriedade ou de posse, imediatamente a outra comunidade ao lado não é minha, não tem nada que estar aqui, não é nada do meu, é outro, e aí entramos novamente, como estavas a falar, das polarizações. Eu acho que o vosso trabalho é muito sensível nesse sentido, porque ao partilhar o comum, ao não deixar que o comum que seja de todos e não propriedade de ninguém, as comunidades que se criam, elas são permeáveis. E é isso que eu vejo no vosso trabalho, estou-me sempre a repetir, no Tremor, a vibração daquelas pessoas tão diferentes, de grupos tão diferentes, a trabalharem da mesma maneira, a partilharem algo que é comum, essa vibração nota-se. E nota-se porque eu sei que vocês têm este trabalho de pensamento por trás. Querem falar um bocadinho sobre estas construções e sobre estas mesas de trabalho que vocês também partilham com outras estruturas? Sim, pronto, isso que tu estás a falar é verdade. Há primeiro, se calhar, um primeiro anel que é aqui em casa, e desde o início da Onda Amarela, ou antes mesmo, que há grande discussão sobre conceitos, sobre o trabalho, há sempre uma permanente avaliação. Por exemplo, em quase todos os nossos projetos, nós fazemos questão de no final, enviar um formulário para todos os participantes, para também, porque entendemos que há sempre formas de melhorar e há sempre aspectos em que ainda não estamos a trabalhar como gostaríamos. Pronto, isso é se calhar o primeiro anel, não é? O de colocar sempre muita coisa em causa e de discutirmos muito um com o outro, e lá está, é a tal vantagem e desvantagem de sermos um casal, não é? Na verdade, como é um assunto que nos interessa muito e que nos apaixona, também é um assunto muito recorrente cá em casa, e portanto há num primeiro, se calhar, anel, esta permanente discussão e obviamente leitura e procura de perceber quem é que faz também assim, e de discussão com as pessoas de maior proximidade. E depois sim, depois há um interesse nosso em integrar outras redes de pensamento, sei lá, desde logo, por exemplo, o trabalho da Acesso Cultura, que sempre nos inspirou e nos fez andar assim sempre muito próximos, num primeiro momento a tentar perceber melhor quem é que eles eram, o trabalho que tinham feito. Depois, no segundo momento, a pensar, olha, se calhar podemos criar aqui uma relação com esta estrutura que admiramos tanto, até concorrer, porque há um prémio anual que eles atribuem, vamos e pusemos um bocado à prova de tentar perceber se, e fomos vencedores nesse ano
desse prémio, pronto, que fez com que isso despoltasse um interesse por parte da Acesso Cultura, e não só já nós por eles, mas eles pelo nosso trabalho, e produzimos nessa altura um artigo extenso a partir de uma entrevista longa que nos fizeram, que integrou um relatório de trabalho deles. Depois também estamos numa outra rede que se chama Periferias Centrais, que agrega as comédias do Minho, mas um conjunto de outras estruturas muito diversas que trabalham sobre estas questões das periferias, sejam elas geográficas ou psicológicas ou outras. Na área da arte e da programação. Na área da arte, da criação artística e também da programação, porque, portanto, é um grupo que tem pessoas muito diversas, como nós, que somos uma empresa, ou estruturas, ou companhias, estruturas de criação, mas também estruturas de programação só, como o 23 Milhas ou o Arquipélago nos Açores, o Walk and Talk, pronto, e que também pronto, que há umas reuniões periódicas, amanhã temos de manhã. Eu se calhar, eu interrompi aqui para dizer que há aqui uma questão que tem a ver com as tuas perguntas anteriores, que é verdade, há essa sede de pensamento mas, por exemplo, nesta coisa do compromisso entre nós, e eu que sou um tipo sempre sedento dessa discussão, quem a traz para cima da mesa é sempre a Ana. A Ana acha sempre que era importante esclarecer o que é este trabalho que estamos a fazer. E encontra um par, ou encontra alguém no Porto que está a fazer uma coisa próxima, mas noutra área, e acha que nós devemos organizar um seminário. E que quem devia organizar esse seminário era uma grande instituição pública, mas ela não está a fazer esse trabalho, e por isso temos que arranjar para o próximo ano forma e financiamento para fazer um seminário em torno trazer alguém do estrangeiro que faça este trabalho, e que ela depois não conseguimos fazer nada disso, porque não há ninguém. mas tem sempre esta garra de descobrir, de pensar. Há um lado do pensamento que se calhar vem da tua área mais de investigação ou mais académica da parte da arte, da história da arte, que é muito interessante e que eu, apesar de adorar isso, instintivamente não tenho esse apelo. E ela traz essa coisa, não, é preciso esclarecer isto, é preciso entrar nesta rede, é preciso perceber isto. Não, mas eu acho que, sim, mas eu acho que é sobretudo, isso, é curiosidade, não é? De perceber que é muito importante, é curiosidade e empatia, e neste campo em particular é a curiosidade de percebermos se estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer e o que é que outras pessoas estão a fazer. E a partilha, não é? Novamente a questão da partilha. Se estamos a trabalhar algo e esse algo até é comum ou até se tocam, em vez de nos fecharmos nas nossas práticas, é a partilha. Normalmente a partilha dá melhores resultados. Olha aí, eu tive que apagar momentaneamente os nossos, porque isto já ia, a conversa vai, e isto a vossa receita é uma receita relativamente rápida, isto já estava pronto. Então eu parei aqui um bocadinho os tomates, já estão uns meios cozidos e outros cozinhados. Só para acompanharmos, vamos então cortar aqui o salmão. Corto como? Em tiras? Nós costumamos fazer em tiras e depois outras tiras na vertical e depois na horizontal, fazer uma espécie de... Isso mesmo. Assim, não é? Isso. E depois cortamos aqui. Exatamente. É isso? Boa. Então, cortei-te o fio ao raciocínio, sim, sobre as questões das parcerias. Não, mas é isso, acho que complementaste muito bem. É a partilha. É a partilha que é ser de partilha e de perceber que não pronto, e de perceber com muita alegria que há muita gente a fazer muita coisa boa, muito interessante, e em Portugal em particular eu acho que esta dimensão do trabalho junto da comunidade, da mediação, do pensamento do que é um serviço educativo, sim, quando temos contacto com outras práticas lá fora, obviamente que não, percebemos que de facto levamos aqui algum avanço, acho que tanto no pensamento como nesta, como é que eu ia dizer, se calhar no perfil, não é? Da aproximação, eu costumo dizer que nós trabalhamos bastante com o Tim Steiner, que é uma inspiração para nós também, sim, que é um maestro inglês que tem uma relação já longa com Portugal,
pela Casa da Música, foi um dos criadores do curso de animadores culturais que, na verdade, preparou ou até criou uma escola no norte de Portugal nesta área da música, de criação colaborativa na área musical, que o Ricardo fez o curso e um conjunto de pessoas que trabalham connosco fizeram. E o time, trabalhando imenso noutros países de fora, fala-nos muitas vezes na facilidade que é fazer este trabalho em Portugal. Em Portugal, pois era isso que eu via perguntar. Eu sei que vocês fizeram capitais europeias da cultura, trabalharam com outras estruturas internacionais, é isso que eu vos ia perguntar. Existe essa marca distintiva que em Portugal é mais fácil trabalhar com a comunidade ou em outros países europeus existem também esta facilidade? Nós não temos o conhecimento de todo, é sempre difícil de falar porque não conhecemos as nossas experiências no fora. Foi durante quase 2 anos em Malta, que aí se calhar poderemos partilhar um bocadinho mais, no Luxemburgo, Áustria. E no Reino Unido? E no Reino Unido por trabalho, mas também por esta proximidade com o Team Steiner. Mas fala tu, se calhar. São duas coisas mais ou menos opostas. Por um lado, há uma questão que nos põe em desvantagem em relação a alguns países da Europa, que é a questão, obviamente, económica. Não temos na área cultural, das indústrias criativas e até na área educativa e na área da mediação, não temos a força financeira que tem um Reino Unido, muito menos uma Áustria, por exemplo, na área da música. E isso, como é evidente, faz moça. É muito diferente o orçamento de uma escola, por exemplo, ou o orçamento, por exemplo, de uma empresa que faz o tipo de trabalho que nós fazemos no Reino Unido ou em Portugal. Não só pela dimensão, mas mesmo pela percepção de que esta indústria existe nestes países há já muitas décadas e em Portugal, claro, levamos esse atraso. Por outro lado, do ponto de vista em particular da mediação cultural e, por exemplo, de serviços educativos e desse tipo de projetos de envolvimento real e efetivo das pessoas na criação, nós sentimos muitas vezes, temos que dizer isto sem falsas modéstias, que estamos muitos passos à frente. Nós podemos dizer que, por exemplo, quando somos contactados por uma instituição que corresponde, imagina, à Casa da Música, mas de um país do centro da Europa, que nos diz que tem um serviço educativo muito ativo, nós vamos perceber que o serviço educativo, ou que os eventos de serviço educativo que eles consideram muito ativos, nós nem sequer consideramos serviço educativo, são masterclasses para cantores de ópera. Não é trabalho real de envolvimento ou de mediação de uma programação daquela instituição. É um trabalho que nós aqui nem consideramos. Até formação. É formação, nós nem consideramos. E, portanto, os nossos projetos, quando chegam lá e criam alguma coisa, assim, num tempo rápido, com as comunidades, são uma surpresa muito grande. As pessoas, há muito ceticismo. Quando nós dizemos que sim, que trabalhamos com uma orquestra e com, sei lá, os miúdos ciganos ou com os imigrantes, há um ceticismo de que isso seja sequer possível. Ou até, por exemplo, no nosso projeto na Áustria, trabalhamos com uma rede de escolas de formação clássica, musical, incrível, como nunca tínhamos visto. Escolas muito bem preparadas, uma rede incrível. E, no entanto, muitíssimo formal, com muitas dificuldades de largar a pauta, de fazer um trabalho mais aberto a outras comunidades, mais diverso. Mais criativo, mais de improviso, não é? O não ter a pauta à frente. E nesse sentido é isso. Nós em Portugal não sentimos tanto esse, por um lado já há alguma prática desse trabalho, começa a acontecer um pouco por todo o país, mas por outro há também uma abertura natural da população que, perante o ceticismo, mais nós ouvimos no início dos projetos, acho que tu também terás ouvido isso naquela ação em que nos acompanhaste, é que as pessoas acham que não têm nada para dizer, ou aquilo não é para eles ainda vão ver, ao fim de semana não podem.
mas em Portugal o que acontece é que depois da primeira sessão, que corre bem e as pessoas percebem que têm alguma coisa para dizer, aderem e consegue-se rapidamente criar Mas eu acho que tem a ver núcleo. também, estou a pensar agora assim em direto, porque em Portugal também sentimos diferenças do interior para o litoral, por exemplo, do Minho para o centro. Eu acho que tem a ver com esta característica do associativismo que nós temos, mais se calhar aqui no Norte, ou seja, das pessoas, e que se tem vindo a perder, mas das pessoas terem este hábito de se juntarem para uma ação recreativa ou cultural, seja para o grupo do bombo, seja para o grupo, para o coro da igreja, seja o que for. E eu acho que isso é uma prática que não tem esta formalidade da escola muito mega preparada que tu encontras no Luxemburgo ou na Áustria, não é? Assim, um treino, mas tem uma outra dimensão do improviso, não é? Do vamos lá ao desenrasca, vamos lá, que te permite esta abertura muito mais interessante e mais criativa. Tu em Portugal, por exemplo, quando vais para o interior, para um Portugal a ficar desertificado, nós fizemos um projeto pelas aldeias históricas e tu percebes que ali o trabalho não é criar uma orquestra ou um projeto que junte pessoas, é iniciar o encontro entre pessoas, porque não há, as pessoas não saem de casa para para comer um chouriço ou para beber não é? Já não se cozinha, as IPSS distribuem comida, já não há uma economia, já não se distribui o pão. As associações que existem são de caça ou de pesca. Mas ainda há na estrutura das sociedades ainda existe esse resquício dessa memória do associativismo, da eira comunitária, do forno comunitário. Eu estou a falar nas freguesias e nas vilas mais pequenas, ou nas aldeias mais pequenas. E eu acho que, apesar de neste momento estarmos um bocadinho a caminhar para uma situação mais desligada, devido à desertificação, o afastamento que as pessoas têm, ainda assim, ainda temos na nossa gênese, porque a partir do momento que conseguimos que exista uma faísca, a coisa volta a acender, normalmente a chama volta, não é? E é nesse sítio que vocês trabalham, que eu acho fantástico. Por exemplo, as aldeias históricas, eu estou a falar das aldeias históricas, que é também só uma rede, não é? Falta-nos conhecer, obviamente, tudo à volta, mas tu percebes isso quando vais lá, que há muita memória do trabalho comunitário, conjunto, e ainda há esse saber, ainda há esse conhecimento e em alguns casos muito presente. Eu lembro-me de, como é que se chamava aquela Piódão, em Piódão, que é assim, no fim do fim. É lindo com os telhados e com as paredes de xisto, não é? Isso. Sim. O Miguel Torga, como é que chamava? Disse que era o óvulo da nação, ou seja, o óvulo primevo. Portanto, a ver, o útero de Portugal era aquela aldeia. Mas lá contavam-nos coisas muito bonitas e muito importantes, que é isso que a existência ainda de um rebanho comunitário, que era toda a freguesia, e que na verdade os protegeu naquela época dos incêndios de um desastre, porque o rebanho, como limpava a floresta, o mato, o fogo chegou até ao outro lado da estrada, mas não passou para a aldeia, por causa deste rebanho que é cuidado ou é de todos. E por outro lado, outras coisas que eles nos escreviam, essas já como memória, porque já não aconteciam, mas a força que era, o trabalho era tão duro, não era de campo, que eles falam, como é que é, tu deves te recordar, que era a força de 7 homens num dia é muito diferente da força de um homem durante 7 dias. Fantástica essa expressão. A partir de que se juntavam em 7 e cantavam e criavam uma espécie de coreografia de dança, não é? Em grupo, que lhes permitia aguentar um ritmo e uma força que se não estivessem suportados por estas práticas que são artísticas, seria muito diferente, demorariam muito mais tempo. Isso é incrível, não é? Claro, voltamos novamente ao encontro e àquilo que é comum, novamente o rebanho, novamente a música, novamente a partilha, o trabalho, como ele é partilhado, não é? Esta expressão dos 7 homens ou dos 7 dias é o exemplo disso, não é? Voltamos novamente a esta coisa da partilha e do comum. Eu tive novamente que parar, porque esta nossa conversa
é fantástica. A comida é que fica no instantinho, mas isto é acerca também sobre comida, portanto eu tenho que fazer aqui uma pausa e dizer o que é que fiz. Acho que recapitulei. Portanto, eu meti aqui na sertã o alho francês cortado fininho, saltei um bocadinho só com azeite, coloquei os tomates, deixei cozinhar um bocadinho e coloquei novamente o alho, o salmão fumado cortado às tirinhas. E agora que ele já está, eu vou voltar a acender aqui, já está, e envolver tudo com as natas. Natas, isso mesmo. Maravilha. Para a massa. Eu não sei se nós te dissemos um pormenor que eu acho que faz toda a diferença, que O quê? que é depois de envolveres tudo, Sim. no final, já na mesa, espremeres meio limão. O meio limão, sim, escreveste, sim, sim. Eu gosto também. Eu gosto daquele sabor um bocadinho de limão, não é? Até para cortar um bocadinho a gordura das natas. Ajuda. É isso. Sim. E agora o que é que podemos... vocês eu sei que estão a trabalhar, a Onda Amarela e até a forma individual, mas e agora, no futuro, o que é que podemos esperar da Onda Amarela? Há alguma coisa que ainda, sei lá, ainda se consegue manter marcada? Ou já está tudo desmarcado e estamos nesta situação? Ou tem alguma coisa, algum alento que nos permita passar, sabendo que vocês ainda vão fazer alguma coisa rapidamente? Nós temos demasiadas coisas marcadas. Sim. É saber se elas vão acontecer. Mas marcadas temos muitas. Porque cada vez que se desmarcam, marcam-se outras datas. Outras datas, claro. Estão marcadas. Não, mas podemos partilhar que temos um projeto, fora assim do âmbito mais da performance, que é um projeto com a Universidade Católica, que aconteceu no ano passado e que está em curso, que é com uma escola, com a Leonardo Coimbra, com uma comunidade escolar. E, portanto, agora, como não é possível irmos lá, mantemos as sessões semanais através do Zoom, e aqui o objetivo era, entre outras coisas, porque o projeto chama-se ACT e tem um conjunto de outras atividades, mas a nossa responsabilidade era criar uma orquestra aqui no sentido de quase de encontro ou de plataforma ou da criação de uma nova comunidade com alunos, mas também com professores, com funcionários, com encarregados de educação. A vontade era que, lá está, era misturar, não é? Colocar todas as pessoas no mesmo nível. Portanto, temos tido algumas dificuldades em conseguir cumprir ou alcançar todos os objetivos por causa da pandemia, mas temos feito coisas, acho que importantes. Enfim, temos produzido mais vídeo ou videoclipes do que propriamente os espetáculos, que era o espectável, não é? Temos funcionado de outra forma. Isso é um projeto que está em curso até ao final do ano letivo. E está tudo disponível na vossa página, Onda Amarela? Está na nossa página, temos partilhado sempre os resultados destes trabalhos e o processo, obviamente. Depois, até estou com temos o Cultura em Expansão no Porto. Nós devíamos ter feito o encerramento do Cultura em Expansão em 2020, ele foi desmarcado e foi marcado agora para a abertura do ano 2021 do Cultura em Expansão, que é um projeto que vai a 4 freguesias do Porto e que tem projetos quer de envolvimento, quer simples programação, mas em freguesias do Porto onde normalmente não chega a programação cultural. Sim. E isso está marcado para 16 de maio. Nós já começámos o processo a partir do online e da criação de formulários. Enfim, estamos a encontrar também, estamos a descobrir e a criar agora novas ferramentas de chegar às pessoas e de continuar esta metodologia, não é, de criação colaborativa ainda que à distância. E pronto, este trabalho é com estas 4 comunidades de Campanhá, Miragaia, Bolsa e Lordelo do Ouro. Depois temos um trabalho em Famalicão, que é simultaneamente a criação de 2 concertos colaborativos de comunidade em 2 CCIFs, que são 2 zonas de Famalicão, que tem uma organização muito engraçada, uma espécie de regionalização cultural dentro do município, e nós vamos trabalhar com 2 dessas comunidades, em 2 projetos diferentes, e vamos também ter um ateliê de criação colaborativa com o Tim Steiner a acontecer em Famalicão, agora já em maio,
e outro em outubro. em outubro, setembro e outubro. Pronto, e aqui a intenção lá está, é dar formação a pessoas que tenham essa vontade e que participem nos nossos projetos, mas que depois sejam eles próprios líderes de algumas comunidades, ou de coros, ou professores, ou que possam dar continuidade a este trabalho no seu território. Pronto, e vamos ter estes 2 ateliês. Depois vamos ter o Tremor, também, em setembro. Mas vocês têm muita coisa, é a pandemia deixar, não é? É isso. É mesmo a pandemia de deixar. E é uma pena se não deixar, porque realmente eu fico ansioso à espera da vossa. Eu estou sempre a regressar ao Tremor, mas o Ricardo sabe que foi uma experiência avassaladora. Todo o festival é incrível, eu recomendo vivamente. A vossa abertura foi maravilhosa. Tinha um grupo de não ouvintes, tinha um grupo de uma orquestra, não era bem uma orquestra, uma banda filarmónica de Rabo de Peixe. Escola também muito especial, de Rabo de Peixe. Sim, a escola de música, exatamente, de Rabo de Peixe. E toda a energia que... Músicos de rock também, locais. Músicos. Sim. Toda aquela energia, que vocês também transportavam para o público, não é? Porque de repente o público também estava convosco a fazer música e com os papéis, com os papelinhos a caírem por cima. Epá, foi fantástico. E eu, pronto, fico mesmo ansioso à espera de ver o vosso projeto. Ao mesmo tempo vão o Ricardo e a Onda Amarela, creio, continuar a colaborar com as Comédias de Domingo também. Desenvolveram a sonoplastia e todo o ambiente musical ou sonoro do espetáculo que teve que ser cancelado, estávamos para o lado do tempo, mas continuam a colaborar connosco e ainda não está fechado, ainda vamos ter que reformular um bocadinho o formato, a fazer umas gravações, transformar aquilo num formato de vídeo, de filme, e portanto o trabalho, e estamos pertinho, não é? Paredes de Cor a Guimarães é no Saltilho. Chegou a altura de colocar o limão por cima, vou colocar assim o limão por cima, mesmo no prato, e devo-vos dizer que cheira maravilhosamente bem. Vamos para a mesa? Vamos a isso. Vamos a isso. Ora, aqui estamos na mesa e devo-vos dizer, vou voltar a dizer, porque agora cheguei aqui mais perto, isto cheira mesmo muito bem. Muito obrigado por partilharem esta receita, que isto cheira mesmo muito bem. Eu vejo-te aí, Ricardo, agarrado ao ukulele há tanto tempo. Eu não sei se devo desafiar para eu poder comer e ao mesmo tempo ouvir alguma coisa. Toca-nos, olha, aquela música que tu aproveitaste para ir deitar o teu filho, se não me engano, não é? Ok. Não é minha, mas a letra era minha, mas eu não sei se sei a letra. Já que a Belta sabe. Mas posso cantarolar, fazer lá, 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 lá. É música Tá de bem. fundo. Faço música de fundo. Na verdade, foi para a Belita, que agora está com 14 anos, já adormece sozinha e esquecemos agora da letra. Ela nunca queria ir para a cama. Ela nunca queria ir dormir. E a música era: já sei, está na hora de ir dormir, mas vá lá, não estou nada a cair. E depois, já sei. Lá, 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 lá. Que maravilha. Olhem, obrigado. E eu já provei, isto está fantástico. Está ótimo. Parabéns ao cozinheiro. Vai-me aqui aquecer muito o coração e o estômago também ao mesmo tempo. Olha, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, que foi fantástica. Foi ótimo ter-vos aqui em minha casa, aqui na minha cozinha, mesmo que tenha sido assim, neste formato à distância, mas senti-vos próximos. A conversa foi ótima, vocês são um casal fantástico, que eu tenho muita coisa a aprender para, se quiser também construir no futuro uma relação assim tão saudável como a vossa, profissional e familiar.
E queria-vos deixar uma pergunta que eu gosto de fazer a todos os convidados, porque estamos nesta situação em que não podemos fisicamente jantar com ninguém ou almoçar com alguém. E eu gosto de fazer esta pergunta. Sim, navegarmos um bocadinho na ficção e na fantasia. Se vocês tivessem alguém com quem pudessem jantar ou almoçar, e esse alguém real ou imaginário, contemporâneo ou de qualquer época, futuro, passado, uma personalidade, uma personagem, com quem é que gostavam? Gostariam de jantar? Assim, mal acabasse o confinamento, marcar um jantar com aquela pessoa. Quem seria? Se calhar eram pessoas diferentes, não sei. Nós gostamos muito de ter gente em casa. E para ser sincero, mais uma E vez, por acaso, na relação com a comida, faltou dizer isso, que é, nós somos práticos no nosso dia-a-dia, mas damos muita importância ao momento da refeição, Sim. mas adoramos receber. e adoramos preparar, assim, coisas, olha, tipo guacamole, enfim, preparar assim a tarde toda cheia de tapas, não é? Ou de coisas que se possam ir picando. Eu acho que isso, se calhar, é assim a nossa... E por isso temos muita vontade de ter pessoas. Muita gente. Muita gente. Eu, assim, há uma pessoa que eu adorava conhecer, já não vou a tempo, mas é só uma pessoa que me ocorre que eu adorava ter conhecido e que, se pudesse, bebia uma cervejinha com ele e comia assim umas tapas, que é o escritor Júlio Cortázar. Ok. É um cronópio jeitoso que nós aqui em casa vamos partilhando as histórias dos cronópios dele e devia ser muito interessante à minha Júlio Cortázar. Sim, tens que procurar a história dos cronópios. Histórias de famas e cronópios. Famas e cronópios, vale a pena. Ou a Rainha, o grande teatro do mundo. Calha bem, porque a pergunta que vos ia fazer a seguir, não sei, Ana, ficaste a pensar, queres responder? Eu fiquei a pensar, estava ali a olhar para a bateria daqui de casa. Sim. Enfim, havia muita gente, com certeza, mas estava a pensar que ia ser incrível para mim e para a minha família toda, que é hiper, mega fã, ter os The Beatles aqui no nosso jardim. Era bem visto. Os quatro. Estás a ver? Por isso, preparava assim. Luís, e vinhas tu também. Tá, ok, ainda bem, obrigado pelo convite. Sim, eu gostaria, não é? Mas era sair do confinamento em grande, não era? Se pudéssemos. Saímos do confinamento, até compensava. Tivemos um ano e tal confinados, mas de repente saímos, íamos jantar com os Beatles. Suscitávamos gente, trazíamos. É uma boa maneira de acabar. Espera aí. Olha, mas eu antes de acabar queria-vos só uma coisa que me esqueci. Queria-vos perguntar se vocês queriam deixar alguma sugestão, mas também já falaste do Júlio Cortázar. Olha que bom. Olha ele. O projeto de comunidade que nós fizemos com o sobre os The Beatles. Sobre o Sgt. Pepper's Hearts Club Band. Isto era parte da... E tens uma máscara, para quem está só a ouvir, tens de buscar uma espécie de uma máscara com o Paul McCartney. Fantástico. Olhem, vocês querem nos deixar alguma sugestão, algum livro, que tenha esta coisa relacionada entre a comida ou o amor, ou até alguma coisa relacionada com a comunidade, que foi até uma das temáticas que nós tivemos aqui mais a conversar? Por acaso nós tínhamos ali na cozinha, tínhamos preparado, tínhamos colocado ali uns de lado. Eu vou dizer um que não tem nada a ver não tem nada a ver com a comunidade diretamente, mas o que eu vou dizer é diferente do teu, se calhar. É do Gonçalo M. Tavares também, mas é um livro que descobrimos há pouco tempo e que eu vou muitas vezes a ele porque adoro as redefinições. É o Dicionário do Menino Anderson. Okay. E que, para além de umas ilustrações incríveis da Madalena Matoso, tenho ali. Bom, pronto, propõe assim um percurso pelo abecedário, por um conjunto de palavras com definições, com novas definições muito especiais para coisas como a mesa, ou o tempo, ou a poesia de olhar para um cavalo parado, enfim. E é interessante porque em comunidade ou noutro contexto qualquer, abre-te
a cabeça para... Não há bolatas. É isso, para múltiplas possibilidades, para criar novas definições até de comunidade ou de que quer que seja. Se calhar... Reinventar os sentidos, não é? O Gonçalo M. Tavares tem isso. Nós, aqui em casa, durante muito tempo, houve o Sr. Calvino, um livrinho dele, que nós usamos em várias coisas e também é esse... volta-se a ele com muita frequência. Muito bem. Do criar comunidades. Sim, em relação a comunidades, nós andamos a ler um livro que se chama Communism, que no fundo é um common com O, que eles estão a tentar traduzir para português como comunalismo, qualquer coisa do género. Sim. Que é sobre a ideia de comunidade, de trabalho em comunidade, não exatamente o trabalho que nós fazemos, mas o trabalho de comunidades artísticas. Mas a partir do que é comum, não é? Sim, a partir do que é comum. E é um conjunto, é um agregado de textos, de artigos, alguns com muitas coisas muito interessantes, fanzines e coisas interessantes, e andamos a ler aos bocadinhos. Muito bem. Olhem, ficam as sugestões e eu volto-me a repetir, mas nunca é mais de repetir, que foi um prazer ter-vos aqui. A comida está ótima, o salmão está ótimo e pronto, eu podia voltar a repetir todos os elogios que tenho, mas acho que pronto, não vale a pena, vocês já receberam os elogios suficientes. São sinceros e fica aqui o meu enorme agradecimento por vocês terem vindo aqui à minha cozinha e terem partilhado esta comida. Eu tenho por hábito de depois pedir a algum amigo, eles já sabem que hoje é dia de gravação, e então alguns amigos daqui a bocadinho vão passar ali àquela porta que está lá ao fundo, e eu gosto de partilhar também, porque acabo sempre de fazer um bocadinho de comida a mais, e acho que é importante continuarmos a partilhar, a partilha. Vocês partilham comigo, eu partilho com outra pessoa que há de vir aí, pela janela, com todas as distâncias de segurança, portanto não há perigo, mas pronto, acho que vocês também ficam contentes de saber que a comida vai ser partilhada. Ficamos mesmo. E muito obrigada, Luís. Foi um enorme prazer estar aqui à conversa contigo e uma ideia muito bonita esta de misturar comida com histórias e amor e conversa. Muito fixe. E ficamos com aquilo que nos é comum, a comida, o amor e a felicidade que eu vejo nas vossas caras e nas vossas vidas, e que não invejo, porque eu também sou uma pessoa bastante feliz, mas saúdo a vossa felicidade e o vosso amor. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Bom apetite. Obrigado também a todos que estiveram connosco e a acompanhar-nos. Um bom apetite e até já. Agora que ouviu, venha assistir em formato de vídeo. Da comida e do amor faz parte do menu do Takeaway das Comédias do Minho. Venha a comédiasdominho.com e prove as nossas sugestões. Até já!